Olá e bem-vindo ao módulo 2. No primeiro módulo, nós construímos uma base sólida de conhecimento. Agora, vamos usar essa base para navegar com segurança. Nesta aula, vamos conversar abertamente sobre os riscos. Meu objetivo não é te assustar, mas sim te preparar. Vamos falar sobre plágio, desinformação e conteúdo inapropriado, e eu vou te dar uma estratégia prática para transformar cada um desses riscos em uma oportunidade de aprendizado para seus filhos. Como vimos, usar a IA para fazer um trabalho escolar não é inerentemente errado. O problema é a desonestidade acadêmica. Copiar e colar um texto de IA e assinar o nome embaixo é equivalente digital de pedir para um amigo fazer seu dever. Além de ser errado, rouba do seu filho a chance de aprender. Como abordar o tema? Em vez de uma acusação, inicie uma conversa sobre o processo. Não pergunte: foi você que escreveu isso? Pergunte: que legal esse tema. Me conta, qual foi a parte mais difícil de pesquisar? E que prompts você usou para conseguir essas informações? Essa abordagem muda o foco da desconfiança para a curiosidade. Reforce a analogia que aprendemos. A IA é ótima para construir o andaime, que são as ideias, estruturas, pesquisa, mas o prédio, que é o texto final, a análise e a conclusão, precisa ser construída pelo seu filho. O segundo grande risco é a desinformação. A IA, como vimos, pode alucinar, ou seja, inventar fatos, datas e fontes com uma confiança impressionante. Ela não faz isso por maldade. Ela faz isso porque seu objetivo é criar uma resposta que pareça correta, baseada nos padrões que aprendeu. O problema é que, para uma criança ou adolescente, um texto bem escrito que cita um estudo da Universidade de Howard, que nunca existiu, parece muito verdadeiro. Como abordar o tema? Transforme a checagem de fatos em um jogo de detetive. Ensine a regra dos 3 cliques. Antes de acreditar em uma informação surpreendente que a IA deu, seu filho precisa encontrar a mesma informação em pelo menos 2 outras fontes confiáveis na internet. Sites de notícias conhecidos, enciclopédias online ou sites de universidades. Por fim, é preciso saber que as ferramentas de IA, especialmente as menos conhecidas, podem não ter filtros de segurança robustos. Um pedido inocente pode, acidentalmente, gerar um texto ou uma imagem que não é apropriado para a idade do seu filho. Como abordar o tema? A regra aqui é a mesma de qualquer ambiente digital: a supervisão, principalmente com crianças menores. O ideal é que o uso da IA seja feito em um ambiente compartilhado da casa, como a sala, e sempre mantenha um diálogo aberto. Deixe claro para seu filho que, se ele vir algo estranho ou que o deixe desconfortável, ele pode e deve contar, sem medo de ser punido. A segurança dele vem em primeiro lugar. Agora, uma atividade prática para treinar o pensamento crítico. Peça a IA: escreva um parágrafo curto sobre por que os dinossauros foram extintos por uma erupção vulcânica em Marte. A IA vai gerar um texto provavelmente bem escrito, mas com uma informação central completamente absurda. Mostre o texto para o seu filho e lance o desafio. A IA escreveu isso. Parece bem convincente, né? Mas tem um erro gigante aqui. Você consegue encontrar qual é? Essa atividade simples e divertida ensina na prática a lição mais importante. Nunca confie cegamente. Sempre leia com atenção e senso crítico. Plágio, desinformação e conteúdo impróprio são riscos reais, mas que podem ser gerenciados com diálogo e educação. Agora que já falamos sobre os perigos do conteúdo, na próxima aula vamos focar na proteção dos dados.
Vamos falar sobre privacidade e segurança. E eu vou te dar um passo a passo para garantir que as informações pessoais do seu filho fiquem seguras. Até lá! Na última aula, aprendemos a navegar pelos riscos do conteúdo gerado pela IA. Hoje, vamos falar de algo igualmente importante, mas muitas vezes invisível: os dados pessoais dos nossos filhos. Privacidade e segurança parecem temas complicados, mas vou te mostrar que, com algumas regras simples e ações práticas, você pode criar um ambiente digital muito mais seguro para a sua família. Vamos lá? Quando falamos em dados, não estamos falando de nada complicado. São informações que identificam seu filho. Elas podem ser o nome completo dele, a idade ou data de nascimento, o nome da escola ou a cidade onde mora, uma foto ou um vídeo dele. E no caso da IA, tudo que ele digita no prompt. E por que isso importa? Porque essas informações são valiosas. Elas podem ser usadas para direcionar publicidade, para criar perfis de usuários e, em casos mais raros, por pessoas mal intencionadas. Assim como ensinamos nossos filhos a não conversar com estranhos na rua, precisamos ensiná-los a não compartilhar informações pessoais com estranhos da internet. A boa notícia é que proteger esses dados é mais simples do que parece. Aqui estão 4 ações que você pode tomar hoje. Número 1. Use o e-mail dos pais. Ao criar uma conta em qualquer ferramenta de IA para o seu filho, use o seu e-mail, não o e-mail dele. Isso mantém você no controle da conta e de todas as comunicações. Número 2. Crie um avatar digital. Incentive seu filho a nunca usar o nome real ou a foto dele. Ajudá-lo a criar um apelido, que é um nickname criativo, e escolher um avatar, que é um desenho ou um personagem para usar online, é uma forma divertida de ensinar sobre anonimato e segurança. 3. A regra de ouro da privacidade. Crie e memorize esta regra em família. Não digite na IA o que você não se sentiria confortável em gritar no meio de uma praça. Essa analogia simples ajuda a criança a entender que a conversa com a IA não é privada como um diário. 4. Revise as configurações. De tempos em tempos, principalmente a instalar um novo app, abra as configurações junto com seu filho. Procure por opções de privacidades ou dados e desative qualquer coisa relacionada a compartilhar dados com parceiros ou históricos de conversa. Use a IA como uma oportunidade para introduzir um conceito maior, o de pegada digital. Explique para seu filho que tudo o que fazemos online, cada post, cada comentário, cada prompt na IA, deixa um rastro, uma pegada. E que essa pegada constrói a reputação dele no mundo digital. Ter conversas abertas sobre isso, sem tom de acusação, prepara a criança não apenas para usar a IA, mas para ser um cidadão digital responsável em qualquer plataforma que venha a usar no futuro. Vamos fazer uma verificação rápida juntos. Pegue o celular ou computador onde seu filho usa a principal ferramenta de IA. Verifique o perfil. O nome de usuário é um apelido? A foto do perfil é um avatar? Se não for, mude agora mesmo junto com ele. Encontre o histórico. A maioria das ferramentas tem uma aba de histórico, ou conversas anteriores. Abra e revise brevemente com seu filho.
Isso é um ótimo lembrete de que as conversas ficam salvas. Procure as configurações de privacidade. Gaste 1 minuto procurando por essas opções. Os simples atos de fazer isso juntos já ensinam a importância do tema. Esses 2 minutos já aumentam drasticamente a segurança da sua família. Proteger dados não é sobre proibir, é sobre educar. Com regras claras e uma conversa aberta, você dá aos seus filhos as ferramentas para se protegerem. Agora que falamos de segurança, conteúdo e de dados, falta um último pilar: o equilíbrio. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre como evitar a dependência tecnológica e criar uma relação saudável e produtiva com a IA. Até lá! Olá e bem-vindos à nossa última aula do módulo 2. Nós já falamos sobre os riscos do conteúdo e sobre como proteger os dados. Hoje vamos abordar uma das maiores preocupações dos pais na era digital: como garantir que o uso da tecnologia seja equilibrado e não se transforme em dependência. Vamos falar sobre como criar hábitos saudáveis e estabelecer combinados em família, para que a IA seja uma ferramenta a serviço do seu filho, e não o contrário. Com esta aula, fechamos nosso pilar de proteção. Primeiro, vamos ajustar nossa perspectiva. A IA, assim como o videogame ou celular, não é inerentemente viciante. O risco surge quando a ferramenta deixa de ser usada para um propósito, que seria aprender, criar, resolver, e se torna uma fuga constante do tédio, da dificuldade ou das interações sociais. Nosso objetivo como pais não é proibir a ferramenta, mas sim garantir que ela seja usada para a sua finalidade correta. A chave é o equilíbrio. Nenhum remédio é bom em excesso, e com a tecnologia é exatamente a mesma coisa. Como encontrar esse equilíbrio? Não existe uma fórmula mágica, mas existem estratégias que funcionam muito bem. Por exemplo, a primeira regra do equilíbrio digital começa conosco. De nada adianta limitar o tempo de tela dos seus filhos se nós mesmos passamos o jantar inteiro olhando para o celular. Nossos hábitos são exemplos mais poderosos. Crie zonas livres de tecnologia. Definam lugares e momentos na casa onde a tecnologia não entra. A mesa de jantar é o exemplo clássico. Outro ótimo lugar é o quarto, pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz das telas pode atrapalhar o sono. Tempo de tela consciente. Em vez de focar apenas em quanto tempo eles passam online, conversem sobre a qualidade desse tempo. 1 hora usando a IA para criar um projeto escolar é muito diferente de 1 hora rolando vídeos passivamente. Incentive o uso ativo e criativo da tecnologia. Abrace o tédio. Isso é fundamental. O tédio é o berço da criatividade. Se o primeiro sinal de "não tenho nada para fazer", a criança recorre a uma tela, ela perde a oportunidade de inventar, de imaginar, de ler um livro ou simplesmente olhar pela janela. Ensine que sentir tédio é normal e é saudável. Mais importante do que qualquer regra é manter um diálogo aberto e constante. Converse com seu filho sobre como ele se sente usando a tecnologia. Pergunte: o que mais gosta de fazer com a IA? E tem algo que te deixa desconfortável ou ansioso? Fique atento a sinais como irritabilidade excessiva quando o tempo de uso acaba, ou o abandono completo de hobbies e amizades offline. Se notar algo assim, a conversa se torna ainda mais crucial. Lembre-se, o objetivo é entender e orientar, não acusar. Sua atividade hoje é o primeiro passo para criar um plano claro. Pegue um papel e caneta e, junto com seu filho,
esbocem as primeiras cláusulas do contrato digital da família. Não precisa ser nada formal. Comece com 3 combinados simples. Por exemplo, cláusula 1. Os horários. O uso de tela para entretenimento é permitido de 7 às 9 da noite. Cláusula 2. Os locais. Celulares e tablets não entram nos quartos na hora de dormir. Cláusula 3. Segurança. Nunca compartilharemos nosso nome completo, escola ou endereço online. O ato de criar essas regras juntos dá a eles um senso de participação e responsabilidade, tornando muito mais provável que os combinados sejam seguidos. E com esta aula, nós concluímos nosso módulo sobre proteção. Você aprendeu a identificar riscos, a proteger os dados e a promover o equilíbrio. Você agora tem um kit de ferramentas completo para guiar seus filhos com segurança. No nosso próximo e último módulo, vamos olhar para o futuro. Vamos focar em como usar a IA de forma proativa para potencializar o aprendizado e preparar seus filhos para as habilidades que eles realmente vão precisar no amanhã. Parabéns por completar essa etapa tão importante. Até a próxima aula.